nessa época onde fica mais seco e quando começa a esquentar, mas no período ali de setembro começa a aparecer mais, porque para eles já ficam um local que não é tão agradável e também diminui a quantidade de alimento disponível para ele. Por isso que eles começam a invadir mais as residências. Aqui na Bahia nós temos alguns municípios que estão com uma situação crítica. Em Barreiras, como é que está essa situação? Aqui, no nosso município, existe sim o encontro, né, de pessoas, da população com esses animais durante todo o ano. É importante dizer que não existe uma época que seja época de reprodução de escorpião. O escorpião ele se reproduz durante todo o ano, só que nessa época em que para a gente começa a ficar bem mais seco e começa a esquentar mais para frente, eles começam a invadir essas residências. Então aí começam a aparecer o maior número de acidentes com as pessoas. E aqui em nosso município, existe algum bairro mais afetado? Os bairros que ficam mais próximos das serras ou aqueles bairros mais novos, onde tem área de mata, né, mas que é mais próximo das residências, esses bairros são os que a gente recebe mais denúncia. Há uma variedade de tipo, né, de escorpiões desses animais. Aqui, quais são os mais comuns? Aqui na nossa região, o que o pessoal conhece como o escorpião amarelo, que é o Titius cerulatus. Infelizmente, é um dos escorpiões com maior importância para a saúde, porque ele pode, infelizmente, levar a pessoa a óbito. Então, aqui no nosso município é catalogado esse escorpião, mas não impede que outros escorpiões possam aparecer sendo trazidos de outras localidades por acidente. Em quais ambientes esses animais são mais fáceis de ser encontrados? O que a gente sempre indica para a população é que mantenha a sua residência o mais limpo possível. Por quê? O alimento preferido do escorpião é a barata. Então, que as pessoas mantenham as suas residências o mais limpo possível. Por quê? Em locais que tenham muito lixo, né, ou matéria orgânica, ou até entulhos, aquelas pessoas que acabam acumulando algum material, alguns móveis, esses locais que acabam acumulando um pouquinho mais de barata, então ele tem ali um ambiente que é agradável e que tem um alimento para ele. Então, ali, nessas localidades é que corre o maior risco desses animais aparecerem. A umidade e o calor são atrativos para esses animais? A umidade para ele é interessante porque também fica muito viável e confortável para as baratas, né, que é o alimento deles. Durante o calor, é tanto que na época, nos meses de setembro e outubro, é quando a gente recebe mais denúncia e é a época em que mais acontecem os acidentes envolvendo esses animais. Por quê? Em época muito seca e muito quente, para ele já não fica tão propício o local onde eles se abrigam. Então eles têm que sair desses locais para procurar um outro local que seja mais confortável. O pessoal costuma usar inseticida. Funciona ou não faz efeito sobre esses animais? Esses venenos, na verdade, eles espantam ele ali daquela localidade por um tempo, mas quando não tiver mais o veneno, ele volta. E o que acontece é que o escorpião ele tem um poder, né? Ele tem uma capacidade de ficar sem respirar por horas. Então, quando ele sente micropartículas desses inseticidas, eles param de respirar, se movem para outro local e depois, se continuar no local onde ele estava, se continuar um local propício para ele, um local que ele continue se sentindo muito à vontade, que tenha alimento e que tenha uma temperatura agradável, ele vai voltar para lá. Por isso que não é indicado o uso de veneno. O que a gente indica é que faça limpeza das suas residências, porque um local mais aberto e mais limpo, a gente consegue, não que eles não apareçam, eles podem sim aparecer, mas o risco de acidente é muito menor porque a gente consegue ver esse animal. E como proceder em caso de picada de escorpião? Em caso de picada, lavar o local com água e sabão, água corrente e procurar atendimento médico o quanto antes. Lembrar que todo e qualquer escorpião é venenoso e que pode sim levar a pessoa a óbito, principalmente nos preocupar com as nossas crianças e com os nossos idosos, além de animais de estimação que a gente não pode esquecer deles, né? Então, teve o acidente, aconteceu o contato, teve a picada, lava com água corrente e sabão e procura atendimento médico o quanto antes. Os postos de saúde eles estão preparados para atender as vítimas? O posto de saúde ele vai receber o primeiro atendimento e vai ser encaminhado para o local que tenha disponível o soro nos casos onde tenha necessidade de ser usado. Lembrar que esses pacientes eles serão avaliados e depois da avaliação médica é que vai ser decidido se ele precisa ou não desse soro. Mas pelo menos ele recebe um primeiro atendimento, já recebe um suporte. E o que fazer no caso de uma pessoa encontrar um escorpião dentro de casa? Tentar matá-lo é a melhor solução?
Não é a melhor solução. Mas, caso não tenha uma outra opção, o que a gente solicita, na verdade, é que, com segurança, faça o recolhimento desse animal em um frasco de vidro, porque ele não consegue subir pelo vidro, né? E que traga até o centro de controle de zoonose para que a gente possa fazer uma avaliação desse animal e continuar mantendo, inclusive, essa família informada de que tipo de que espécie que a gente está lidando, né? Com qual espécie estamos lidando, para que eles possam, inclusive, saber, porque existem algumas espécies, como a que eu falei que a gente tem no nosso município, que ela se reproduz, inclusive, sem o macho. Então, é importante a gente saber, né, de que espécie está se tratando, para que a gente possa, sim, fazer um acompanhamento e dar um suporte também para esses moradores.